Peço que vocês abram as Sagradas Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 11 a 15. Livro de Atos, mais conhecido por livro de Atos, capítulo 16, verso 11 a 15. Caso você não tenha Bíblia, se você, meu querido irmão, está do lado que alguém não tem a Bíblia, vai ser projetado aqui, mas se a pessoa quiser olhar na Bíblia, tá, você pode auxiliar aí. Atos 16, verso 11 a 15. O texto sagrado diz assim, e peço que a igreja ouça com fé. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar? Senhor, o que te peço de todo o meu coração é que nessa noite o teu Santo Espírito esteja falando. Não a minha voz, não a minha tolice esteja sendo ouvida, mas a voz do teu amor esteja caindo em mentes e corações propícios, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, e neste momento, derrama a tua salvação, não porque estamos aqui, mas porque o teu evangelho será pregado, que a tua palavra seja lançada em solo fértil. Confiamos em ti e depositamos nossa fé em ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Um grande pastor, teólogo e professor, num dos seus livros, ele escreveu a seguinte frase: nosso tempo aqui é muito curto, o juízo é certo e a eternidade é longa. O céu é glorioso demais para permitirmos que algo nos impeça de alcançar a vitória na corrida da vida. Esse grande professor, grande teólogo, chama-se Tozer, caso você queira ler a ele. Entre os anos de 60 a 64 depois de Cristo, um dos mais próximos discípulos do apóstolo Paulo, Lucas, também conhecido como médico, decide escrever o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, e ele também faz um registro histórico dos primeiros atos da igreja cristã. Esse livro, o Atos dos Apóstolos, é um registro do testemunho ocular de Lucas. E basta que você, ao ler o livro, você veja que ele é redigido na terceira pessoa do plural. Agora, não bastasse para Lucas o seu próprio testemunho, e sendo, como era, fiel aos fatos, ele também reúne, por meio de entrevistas a outras testemunhas, realizar uma pesquisa aprimorada, a fim de produzir esse livro maravilhoso, o que é próprio de um homem fiel a Deus, culto e detalhista. Tanto o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, foi dirigido a um destinatário único, Teófilo. Esse é o destinatário original de seus dois livros. Agora, o nome Teófilo, curiosamente, ele pode ser usado para um nome próprio ou para um título social. Mas
isso é irrelevante. Quando nos importa ao fim, é que hoje nós temos o privilégio de ter um registro histórico neste livro, muito importante, dos primeiros atos e anos da igreja e de seus principais representantes, os apóstolos. Além de registrar fatos, o principal propósito de Lucas, ao escrever esse registro, foi apresentar a expansão do cristianismo e como essa religião, que começou em um pequeno lugar da região da Palestina, em apenas 30 anos alcançou a capital do mundo, Roma. Ao lermos Atos, podemos ter certeza absoluta, que nenhum historiador teve melhores fontes e que nenhum buscou com tanta exatidão e honestidade registrar esses acontecimentos. Esse trecho em especial que lemos apresenta um episódio ocorrido em Filipos, um importante porto da região de Neápolis, e onde temos o registro da primeira conversão ao cristianismo na região da Europa. Agora, o curioso é que estar nesse lugar não fazia parte dos planos de Paulo. Ele desejava ir e anunciar o evangelho em Bitínia, uma região para o outro lado, outro local. Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de prosseguir viagem, pois em uma noite, Paulo teve uma visão, obrigado filha, onde um homem suplicava a ele que ele fosse a Macedônia. Em obediência a Deus, Paulo muda seus planos. Era sábado, como lemos aqui no texto. Então Paulo, Silas e seus amigos buscavam um lugar para orar. Como nessa região, Europa, não havia sinagogas, era tradição entre judeus e cristãos procurar lugares onde havia rio para a oração. E foi para lá que eles se dirigiram. Nesse momento, encontro no local algumas mulheres que eram lavadeiras e começam a falar com elas. Você crê ou não? No Antigo Oriente, esse é um fato curioso, muito curioso, e chama a atenção, pois não era comum um homem dirigir a palavra a uma mulher. Mas lembre-se que o Evangelho veio para derrubar barreiras. O Evangelho é o Evangelho da igualdade. E inicialmente, talvez este fato foi o que chamou a atenção de Lídia. Ela deve ter se perguntado: por que esses homens estão conversando com essas mulheres? Em especial lavadeiras, mulheres simples. Por que eles estavam ali? É triste, mas é fato. Como disse, na antiga cultura do Oriente, as mulheres não passavam de objetos. As mulheres não tinham valor nenhum. Talvez isso tenha chamado a atenção delas quando elas encontram Jesus que as amava, que as tratava como igual, que olhava a elas e olhava nos olhos. Eram tratados com carinho, com respeito. Mas isso era um processo cultural. As mulheres não passavam de um objeto, elas não tinham valor. Elas eram consideradas apenas como progenitoras, no máximo isso. Os gregos eram terríveis. As mulheres oficiais ficavam escondidas em casas e ali recebiam do bom e do melhor, só que elas não podiam sair para a rua. Elas ficavam confinadas, não tinham direito a nada. Esse era um ambiente cultural que Lídia e essas mulheres viviam. Então ela pergunta: o que está acontecendo ali? Ela tinha que ouvir para entender. E quando ela chega, para e escuta, ela se depara com o Evangelho.
O Evangelho, que é a história de um Deus que vem até nós como homem para viver entre nós. Que este homem, chamado Jesus Cristo, por meio da sua vida, morte e ressurreição, tinha como único objetivo nos levar de volta a Deus, desfazendo toda a inimizade que temos com Ele, garantindo que agora tenhamos paz e então sejamos adotados como seus filhos. E tudo isso gratuitamente, mediante a fé e o arrependimento. O mais surpreendente para Lídia é que tudo dependia de Deus, do que Deus fez, e não do que ela podia fazer. Então ela creu. A gente não sabe muito de Lídia, se você ler o texto. Não há muito detalhes sobre ela nesse pequeno trecho. Mas os poucos detalhes que são apresentados, a gente pode deduzir algumas informações sobre ela. A primeira informação, você vai dizer, nossa, ela era uma mulher. Como disse anteriormente, mulheres não tinham valor. Ainda mais uma boa nova desta. Para que falar para uma mulher? Ser mulher era ser um objeto que pertencia a um pai e depois pertencia a um marido. Não tinham privilégios, não tinham direitos. Eram nada. Mas aquela mensagem maravilhosamente era inclusiva. Apresentava um Deus que estendia seus braços para aquelas que não eram nada na sociedade. Para os perdidos, para os pobres, e me perdoem, para as mulheres. Que Deus é esse? Ela não era um objeto diante daquela mensagem. Ela era um ser humano. E mais do que isso, alguém de extremo valor para um galileu chamado Jesus Cristo. A segunda informação que temos a respeito é que ela era uma vendedora de púrpura. Lídia pertencia a um alto nível da sociedade. A púrpura, para você entender, é uma tintura que ela é tirada de um pequeno crustáceo. Então ela tem que ser tirada gota a gota. É trabalhoso. Para você ter uma ideia, estima-se que 1 quilo de púrpura tem um valor estimado hoje de R$ 1.100. Então não era algo baratinho, né? Não era aquele cachorro quente que a gente costuma comer depois que sai do culto, né? O crente adora cachorro quente de R$ 20. Não, era caro. Então Lídia, ela também era rica. E como vendedora, por ela ser mulher e poder vender, ela se destacava como vendedora. Então ela se destacava nesse mundo comercial, mesmo sendo uma mulher. O curioso dessa informação que é, mesmo ela sendo rica, sendo uma mulher importante, é quase certo, queridos, que não estava nos planos dela estar ali, mas estava nos planos de Deus. Para ela e para o mundo, não havia necessidades na sua vida, mas ao fim, ela descobriu que precisava de Deus. Ela ouviu o Evangelho, e o Evangelho revelou essa necessidade a seu coração. Então ela creu. Por meio do seu arrependimento e pela fé que depositou em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, ela foi salva. Ela confiou em Deus e Deus a resgatou. E isso é revelado por 2 atos que ela executa. Primeiro, ela se batiza e depois ela apresenta um caráter que é típico e necessário num cristão, que é a prática da hospitalidade. Bem brevemente, assim, para você entender por que isso é importante, quando a gente fala em hospedaria na época de Jesus, você deve pensar em hotel 5 estrelas, mas não era. Hospedaria era uma pocilga, era um lugar cheio de inseto, fétido, onde havia prostitutas, bandidos, onde você não tinha segurança.
Era um lugar ruim. Então, como cristão, você acolhia um visitante. Essa é uma característica. Ela foi, como disse, a primeira pessoa e a primeira mulher a ser salva na Europa, porque ela entendeu, acima de todas as coisas, que as ideias que ela tinha sobre a realidade da vida e da eternidade estavam equivocadas. Ela estava equivocada. E há muitas Lídias ainda hoje vivendo no mundo, andando por essa vida com ideias equivocadas a respeito de Deus, a respeito de Jesus e da salvação. Há muitas Lídias que dizem assim: eu não preciso disso, pois Deus é Pai de toda a humanidade. Que terrível engano pensar assim. Não há em nenhum trecho das Sagradas Escrituras a afirmação que Deus é Pai de todo ser humano. Nós não podemos confundir providência com paternidade. São coisas distintas. Toda a criação depende de Deus para existir e para se sustentar. Isto é providência, não paternidade. E foi isso que o apóstolo Paulo, ao conversar com os filósofos estoicos, epicureus, registrado também no livro de Atos, capítulo 17, 25, que ele afirma: ele, Deus, não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Esse texto não pode ser distorcido. A sua informação é uma prova desse cuidado de Deus com a criação e não de sua paternidade. Para ser um filho de Deus, é necessário crer em Jesus Cristo, como está registrado no Evangelho segundo João, que diz assim: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, a paternidade de Deus só é obtida mediante a fé. Não há outra forma. Também há Lídias que dizem: ainda é muito cedo para mim me tornar um religioso. Há dois equívocos nessa fala. Primeiro, quando você crê em Jesus Cristo, você não vira um religioso. Muito pelo contrário, você vira um discípulo. E há uma diferença muito grande entre um religioso e um cristão. O religioso, ele busca recompensa, ele age pelo mérito, ele age por meio das suas forças. O cristão busca graça, busca misericórdia e deposita toda a sua esperança em Jesus. O outro equívoco é que muitas vezes pensamos: eu tenho tempo de sobra, né? Estou aqui com meus 20 anos, então a média de vida do brasileiro já está em 84 anos, então eu tenho 64 anos para aproveitar e aguardar, né? Afinal, Deus é amor, então Ele pode esperar, né? E é um equívoco, é outro erro que cometemos quando pensamos assim. Nossa vida é única e breve. Nossa vida é única e breve. Diante da eternidade é nada. É como aquela névoa que é dissipada pela luz do sol. É essa a nossa vida. O Salmo 90, no verso 4 diz: porque 1000 anos
são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Esse salmo, ele enfatiza a brevidade do tempo humano em relação à eternidade do Deus Altíssimo. Então, não podemos crer que ainda é cedo, pois o amanhã poderá ser tarde. Tem um ditado popular que diz que o futuro pertence a Deus, e é uma grande verdade. Você não sabe o dia de amanhã. Ah, pastor, tu está me desejando mal. Não, eu quero que você abra os olhos. Amanhã pertence ao Senhor, e amanhã pode ser tarde demais. Para encerrar, algumas lídias dizem, não há apenas um caminho. Essa coisa que os evangélicos dizem, que há apenas um caminho para a salvação, isso aí é balela. É que eles estão interessados no meu dinheiro, eles estão interessados no que eu posso fazer por eles. Querido, com todo respeito, eu não estou nem aí para o seu dinheiro. Nem aí. Eu estou interessado na sua alma, naquilo que realmente tem valor para mim como pastor, a sua alma, a sua vida. É óbvio que daí eu me preocupo sim com o seu sustento, com o seu trabalho, né? Tanto é que a nossa igreja, ela oferece um curso de finanças, tá? Que vai abrir até no primeiro semestre uma turma, para que você tenha uma vida de paz também financeiramente. Por que não? Deus está preocupado com toda a sua vida, não é só com o seu espírito. Ele preocupa com a saúde, ele preocupa com as suas finanças, com as suas relações, com o seu trabalho. Eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com quanto iremos ter de dízimo, pois o Senhor proverá. Eu estou preocupado com sua alma. Há muitas lídias que dizem, há vários caminhos que nos levam a Deus. Em parte, é verdade essa afirmação. Todos os caminhos nos levam a Deus. Mas nós devemos nos perguntar se esses caminhos nos levam a Deus como Salvador ou como juiz. Ouça bem o que eu vou falar para você. Creia você ou não. Haverá um dia onde Jesus Cristo não virá mais como um homem comum, mas como o Deus glorioso e exaltado que Ele é. E nesse dia, todos os homens, vivos e mortos, estarão diante dEle, um a um. E diante dEle, toda a vida será medida. E essa medida não vai ser baseada em obra, não vai ser baseada em moralismo, não vai ser baseada em religiosidade, não vai ser baseado em ações, ou qualquer outra coisa que nós apresentemos a Ele. O ditado mais certo, duro, mas certo, no caixão não há gaveta. E nesse dia, o que será avaliado, o que terá peso, é se vivemos pela fé. Uma fé que nos levou a uma vida de obediência e total dependência de Deus. E nesse dia, se não formos encontrados nesta condição, toda a nossa eternidade estará comprometida. Jesus não foi um cara legal. Você não crucifica caras legais. Ele não foi um cara bacana. Você não crucifica cara bacana. Jesus era Deus. O Deus que João declara, o Deus que é amor. Talvez você pense, pastor, que palavras duras as suas. Falo assim, porque eu amo vocês. Você acredite ou não. E quem ama não esconde a verdade. Quem ama não omite a verdade. Eu prefiro que você saia daqui irritado comigo, mas que você receba a verdade de Deus nessa noite. Pode ser que no céu você cruze por mim e finja que não me viu. Eu não gostava dele, ele era meio duro com as palavras. Só que eu vou fazer assim,
Ele está aqui. Porque é isso que me importa. É você ser encontrado em Cristo e nada mais. Você pode me tirar do seu grupo de WhatsApp, desde que você creia no Senhor, porque importa que Ele cresça na sua vida. Só isso me importa. Talvez um dia você diga, há 20 anos atrás, eu ouvi uma pregação, ouvi o Evangelho, não sei, não me lembro nem o nome daquele pastor, me lembro que ele era feio e estava com um baita de um roxo na testa. Mas eu lembro do Evangelho. O Evangelho que me apresentou um Deus que me ama e que se preocupa com a minha vida, principalmente a minha vida eterna. Jesus Cristo jamais falou em vão, jamais falou para agradar a homens e muito menos proferiu promessas vazias. Ele sempre falou em verdade, por isso com autoridade de Deus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou como na primeira pregação do apóstolo Pedro, também registrado no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diante do Sinédrio, onde ele é proibido falar de Jesus, ele afirma: não tenho como não falar esse nome, não tenho como deixar de anunciá-lo, porque não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você pode ter nascido na igreja, ter sido apresentado na igreja, casado na igreja, servido à igreja, ter sido pastor na igreja. Mas se você não tiver no seu coração gravado Jesus Cristo, nada disso importa. Nada. Nada. Você não vai ser salvo porque você é luterano, batista, católico. Você vai ser salvo porque nosso Deus triuno, na eternidade, te amou, te desejou e derramou sobre você a salvação que só há nele. Nada, simplesmente nada podemos fazer a não ser depositar nossas esperanças em Cristo. Se você confiar nas suas forças, nos seus talentos, você vai fracassar. Mas creiam, se você confiar em Jesus, você será exaltado. É essa esperança para a vida que temos, é essa esperança que temos na nossa vida futura. Então devemos nos perguntar: que vida eterna eu desejo ter? A de um filho ou a de um justamente condenado pelo pecado? Eu desejo uma vida eterna de paz ou de punição? Qual Jesus Cristo desejo ver quando ele retornar em glória? A figura de um amigo, de um salvador ou a de um juiz? Esta foi a mensagem ouvida por Lídia. E diante dessa mensagem, ela derrubou todos os seus preconceitos, todos os seus equívocos, de que Deus é Pai de todos, que havia ainda tempo para esperar uma nova oportunidade, ou que todos os caminhos levavam a Deus. Não. Sua atitude foi de alguém que ouviu, refletiu e descobriu que sem Jesus Cristo estaria perdida. Ela entendeu o Evangelho e o recebeu com fé e com esperança. Ela se arrependeu dos seus pecados e de seus enganos. Sua mente mudou e suas ações se adaptaram a essa mudança. Ela recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ela estava passando pelo local e aproveitou a oportunidade. Lídia, até quando você vai passar, vai ouvir e vai desperdiçar? Até quando você
vai ser como as lavadeiras. Há registro de alguma lavadeira que creu? Não, né? Mas Lídia creu. Essa noite, o Espírito Santo te convida a ser como Lídia. Pare, ouça e creia. Não seja como as lavadeiras. Não vá para casa sem esperança. Assim foi com Lídia. Ela depositou sua fé em Cristo. Há muitos de nós que ao ouvir o Evangelho tememos. Nós pensamos, eu vou virar um religioso, eu vou virar um fanático moralista. Não. Você vai, sim, se tornar um discípulo, como muitos aqui. Homens e mulheres que todos os dias lutam com as suas imperfeições para honrar o Senhor da vida deles. Não pense você que eu estou aqui pregando e que eu sou pastor porque eu sou melhor do que você. Deus usou um jumento para pregar, para falar. Então ele não vai ter dificuldade de usar alguém como eu para fazer isso. Eu sou um mendigo, tão dependente de Cristo quanto todos aqui. Só que eu encontrei o pão. E eu quero mostrar onde está o pão para você. Não sou mais do que um mendigo que encontrou alívio no seu Senhor. Muitos crentes, quando são perguntados, e quando o pastor pergunta, é interessante, né? Porque há uma espiritualidade que aflora no crente. Estou falando com o pastor, então tem que falar bonito, né? Tem que orar bonito e tudo mais. Tem crente que ora 30 segundos, mas quando está com o pastor vai para meia hora. Dá um vocabulário, dá um... Né? E aí você pergunta, curiosidade, coisa de crente mesmo, né? O que você vai fazer quando chegar no céu? Aí o pastor Reinaldo, que é um homem totalmente espiritual, ele diz assim, eu vou chegar lá e vou abraçar meu Jesus. Vou cheirar ele e vou dizer muito obrigado. O que falo aqui para você, eu falo com o coração sincero. Eu vou perguntar para ele, por que eu? Senhor, por que eu? Por que eu? E o céu vai servir para mim cantar e honrá-lo, porque eu fui escolhido por ele. Porque um dia, um outro mendigo me ofereceu pão. E eu o acompanhei. Então fui salvo. O que vai acontecer é que além de você se tornar um discípulo, sua vida vai mudar não somente a partir desse momento, mas para toda a eternidade. Ela vai tomar um novo rumo. E aqui não estou dizendo que as dificuldades vão cessar, mas que Deus tem para aqueles que recebem seu Filho Jesus Cristo uma vida de nova relação com Ele. Como eu disse, não mais de um Criador, mas agora como um Pai. Um Pai que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que é graça. Se eu pudesse, cada um aqui dos meus irmãos teriam inúmeras razões para vir aqui e agradecer a Jesus Cristo pela obra dele todos os dias. Todos os dias. O simples fato de a gente despertar de manhã é uma obra da graça dele. Botar o pé no chão, ter esperança. Quando você crê em Cristo, o Deus que estava distante se torna um Deus presente, que te chama de filho, que promete que estará sempre contigo e que principalmente, o mais importante, vai te amar não hoje, mas por toda a eternidade.
O meu apelo para você é que Deus conceda a mim e conceda a você o arrependimento e a fé que necessitamos para encontrar salvação e sermos santificados em Jesus Cristo. Vamos orar? Se você ficou curioso, com a pulguinha atrás da orelha, se você quer conversar um pouco mais, se você quer entender um pouco mais do Evangelho, eu te convido para que venha novamente. Quem sabe você pega o meu contato com alguém e diz: pastor, eu queria conversar contigo. Aí você pode ter uma conversa mais direta, tirar suas dúvidas, me confrontar, se for o caso, discordar, para que a gente possa andar junto e eu possa apresentar para você, por meio da minha vida, o Evangelho. Então não tenha medo, tá? A gente não vai pegar o número do seu cartão de crédito, nem o seu endereço e vai bater amanhã de manhã lá. Não é isso. Volto a dizer, eu estou preocupado com você, com a sua alma, com a sua vida de hoje e na eternidade. E não só eu, Jesus também deseja resgatá-lo e deseja salvá-lo. Pai bendito, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por ouvirmos, Senhor, a Tua voz que fala aos nossos corações e às nossas mentes. Pai bendito, permita que nessa noite sejamos tocados pelo Teu Espírito de forma a que possamos entender o Evangelho. E tomemos uma decisão por Ti, Senhor, porque amanhã ao Senhor pertence. Obrigado por Tua bondade e generosidade. Obrigado pelo Teu amor que foi demonstrado por nós nessa noite. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que foi proferida. Te louvamos e Te adoramos e Te agradecemos. Em o nome de Jesus é que oramos. Amém. Vocês podem ficar de pé? Estamos encerrando. Eu desejo abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que vocês tenham paz, alegria, força e satisfação. Que Deus os abençoe e que vocês sejam luz aonde estiverem. Vão em paz.